No Ceará, o uso do equipamento de proteção ainda é obrigatório, mas a gente pega alguns locais até turísticos, né, que tem uma circulação geralmente maiores de pessoas e que fizeram essa liberação. Por exemplo, Rio de Janeiro e Natal, no Rio Grande do Norte. Nesses locais, a liberação já foi ampliada para dispensa de obrigatoriedade, até mesmo em ambientes fechados. Aqui na Bahia, esse assunto segue em análise e as discussões acontecem com bastante cautela pelas autoridades. Eu tenho dito sempre que a gente tem que ouvir especialistas em saúde quando a gente fala de uma pandemia pela qual a gente está passando, quando a gente fala de medidas de proteção contra a Covid-19. Desde o começo da pandemia eu tenho falado isso. Gente, vamos ouvir médicos, vamos ouvir especialistas que vão ter muito mais propriedade para falar sobre esse assunto. E a gente conversa agora com a diretora do Hospital Couto Maia, a médica infectologista Ceuci Nunes. O Couto Maia é a referência para doenças infectocontagiosas no estado e durante os meses mais difíceis da pandemia do coronavírus, o hospital foi a referência da Covid-19 na Bahia. E aí, doutora, muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de participar do nosso programa. Como é que a senhora avalia esta discussão, né, de obrigatoriedade ou não, ou de possível liberação do uso de máscara, trazendo para a nossa realidade aqui, para a realidade da Bahia? A senhora entende que aqui já é possível se pensar nisso ou ainda é cedo, doutora? Bom dia. Oi, bom dia aos ouvintes de Feira de Santana. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. As máscaras, elas são o principal equipamento de proteção individual para uma doença de transmissão respiratória. É claro que com essa queda de número de casos e com a queda do número de internamentos e também de óbitos, nós vamos caminhar para que as máscaras saiam da nossa rotina diária. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ficar muito atento, né? Eu acho que a cautela com que o governo está resolvendo isso é importante, né? A Bahia teve uma tarefa aí com a Covid grandiosa, porque nós temos a menor taxa de mortalidade do Brasil, a Bahia e Maranhão, né? Primeiro Maranhão e segundo Bahia. Então eu acho que essa cautela tem sido boa para os baianos. O que é que a gente precisa refletir? A máscara, a gente vai flexibilizar a máscara. Eu acredito que a flexibilização na Bahia vai ser para locais bastante ventilados, mas para locais fechados ainda é muito cedo para a gente tomar essa decisão. E algumas pessoas, elas vão precisar continuar usando máscaras. Por exemplo, aquelas pessoas que têm alguma doença que dá uma deficiência da imunidade, pessoas que fazem quimioterapia, que têm uma doença grave, pessoas que usam corticoide, imunodeprimidos, pessoas que têm HIV. Por quê? Porque o risco de ter uma doença grave existe e essa precaução não causa nenhum problema na pessoa, né? Então, acho que nós vamos caminhar para isso e muito breve. É justamente isso que eu ia perguntar à senhora. É claro que isso é tudo, para se acontecer uma decisão dessa, tem que ser fruto de toda uma análise muito ampla, né? De autoridades em saúde pública. Mas pela experiência da senhora, que trabalha diretamente com doenças infectocontagiosas, que tem acompanhado todo esse momento de pandemia, a senhora acredita que a gente está perto disso? Qual seria, se é que existe, né, o número-chave, né, de infecções, o percentual-chave de infecções para se pensar, não, agora já dá para tirar mesmo a máscara? Olha, eu acho que nós estamos agora no momento, em 2 anos, o melhor momento, né? Que nós estamos com as taxas de ocupação muito baixas, abaixo de 30%, e o número de casos muito pequeno. E o principal de tudo, nós estamos com a população vacinada de pelo menos 2 doses, uma população imensa. A gente ainda não tem as crianças vacinadas completamente. Então, isso, e a Ômicron, a gente viu que teve um aumento de crianças com Covid-19. Então, assim,
eu acho que em breve, talvez agora em abril, daqui a 15 dias, o governador tome essa decisão que vai valer para a Bahia inteira. Bom, doutora, uma outra questão que tem se discutido muito aqui no nosso estado é a flexibilização de público em eventos. Os decretos atuais já permitem, por exemplo, 50% da capacidade dos estádios de futebol e também festas com até 8.000 pessoas. Já se fala também na possibilidade de realização de festas como o tradicional São João aqui na Bahia, e a gente sabe que isso muitas vezes tem dois lados, né? A gente teve em outros momentos da pandemia ondas de infecção maiores da Covid-19 após períodos de festas. No final do ano mesmo isso aconteceu, né? Com o Réveillon a gente não teve grandes festas, mas as pessoas fizeram suas festas particulares, isso teve um reflexo. A senhora teme que isso volte a acontecer ou o momento, pela quantidade de infecções, a chamada imunidade de rebanho, mais a vacina, é algo que nos deixa mais seguro em relação a isso? Olha, Fernando, desde a Ômicron, nós não tivemos novas variantes de importância epidemiológica. Mas o que a gente tem que ter cuidado é que nós estamos diante de uma pandemia, né? Então, a pandemia é quando muitos países são afetados pela mesma doença. E nós temos ainda uma desigualdade, tanto internamente no Brasil quanto no mundo, de número de percentual de população vacinada. Então, enquanto a gente tiver, por exemplo, a África com a vacinação muito escassa ainda, a gente pode ter novas variantes. No cenário agora, que está se mostrando agora, a gente viu que o carnaval não teve uma repercussão grande no aumento do número de casos, né? A gente sabe que o carnaval maior foi suspenso, mas que com certeza existiram festas de carnaval, assim como teve os encontros de Natal e Réveillon. E elas não repercutiram, o carnaval não repercutiu no número de casos. Então, por exemplo, me perguntam muito a questão do São João. Eu acho que se continuar como está, talvez seja possível a gente fazer São João, festa de São João maiores do que a gente veio fazendo nesses últimos 2 anos. Bom, uma outra questão, doutora, que se fala muito é a própria denominação da pandemia, né? Volta e meia a gente vê essa discussão, ó, em tal local já se fala em rebaixar para a endemia, né, a denominação. Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente, né, o que de fato é a pandemia e o que seria esse processo de descer do nível de pandemia para uma endemia. Já estendendo a pergunta, é algo que a gente se aproxima também? Olha, a Organização Mundial de Saúde acha que se aumentar, como tem aumentado o percentual de vacinação no mundo todo, é possível que a gente deixe de ser considerado, a Covid deixe de ser considerada uma pandemia. O que é pandemia, né? É bom a gente dar o conceito primeiro de epidemia. Epidemia é quando surge uma doença nova que dá um número grande de casos. Aí em Feira de Santana, vocês lembram que um vírus chamado a chikungunya foi descoberto no Brasil pela primeira vez aí em Feira de Santana. Aquilo foi uma epidemia, né? Você não tinha uma doença de casos. Hoje, provavelmente, a chikungunya já está em níveis endêmicos, quer dizer, são níveis baixos e constantes. Se você sai de novo desse nível baixo e sobe novamente, você tem uma epidemia. Se esse aumento é no mundo todo, em mais de 160 países, isso é considerado uma pandemia, né? Então, uma endemia é quando você tem números baixos e mais ou menos constantes, que não oscilam muito. Então, isso é uma possibilidade. A gente teve isso com H1N1, por exemplo. De vez em quando a gente tem surtos e epidemias mais localizadas, mas a gente vem tendo um número constante, né, a nível histórico. Então, isso é que se chama uma endemia. Eu acho que isso pode acontecer, existe até estudiosos que dizem que existe a possibilidade do SARS-CoV-2, assim como o SARS-CoV-1, ele desaparecer, né? Embora o SARS-CoV-1 tenha causado epidemias e não pandemias. Então, a gente tem que esperar ainda um pouquinho, porque são muitas as novidades que a ciência vai trazendo para a gente no decorrer da epidemia. Bom, doutor, em relação a vacinas,
a gente já vive um momento de imunização com a 4ª dose para grupos específicos. Por muitos momentos a gente tem a discussão de quantas doses serão necessárias ou se será algo anual. O que é que a senhora entende a respeito disso? A senhora acredita que vai ser algo que a gente vai ter que tomar a vacina todo ano mesmo? E quantas doses anuais, inclusive, a gente pode ter que tomar? Olha, aí também existem vários cenários apontados, né? Um desses cenários é assim, a 3ª dose, ela foi muito importante para aumentar a imunidade e parece, alguns estudos estão mostrando que essa imunidade pode ser mais duradoura com a 3ª dose do que a gente imaginava. Com exceção de algumas pessoas que têm problema do sistema imunológico e que essas defesas, tanto de células quanto de anticorpos, elas caem mais rapidamente, que são essas que estão fazendo a 3ª dose. Então, a gente precisa exatamente saber o tempo que dura após a 3ª dose essa imunidade, né, para a gente ter um cenário mais preciso. Outras pessoas já falam que a gente vai precisar fazer uma vacina como a vacina da gripe anualmente. Inclusive, já existem estudos de fazer uma vacina conjunta da gripe com a Covid-19 e fazer anualmente. Alguns outros especialistas falam de 6 em 6 meses. Me parece que essa última possibilidade é um pouquinho mais remota. O mais provável é a gente não precisar anualmente, precisar de um reforço talvez com 3, 5 anos. Os mais vulneráveis, é possível, como a gente faz para a gripe, acima de 60 anos e pessoas imunodeprimidas, pode ser que precise anualmente. Então, esse cenário, a gente ainda vai precisar esclarecer ele. Então, é mais ou menos isso aí que eu falei. Num desses, a gente vai permanecer. Bom, doutora, para a gente encerrar, a gente tem acompanhado o noticiário internacional e toda vez que a gente tem alguma onda de infecções, alguma coisa assim pelo mundo, a gente já fica meio preocupado aqui. Recentemente a gente teve notícias de algumas cidades da China, onde começou de fato a pandemia, tendo novos casos, né? Um aumento em número de casos. A gente corre o risco de ter uma nova onda, de ter novas variantes, ou é algo que é mais um medo que a gente já está mesmo e a tendência é que isso não aconteça mais? Olha, eu acho que o mais emblemático que a gente está vendo é Hong Kong. Hong Kong foi um país que fez um controle da infecção no início muito grande, né? Fez isolamento severo, então eles tiveram pouquíssimos casos e agora eles tiveram uma explosão de casos. Por que isso? Porque como eles conviveram pouco com a doença mais grave, a população não se vacinou. E agora eles estão tendo uma epidemia lá pela Ômicron, né? Depois dos outros países. Então, isso é que preocupa. Então, assim, é o que eu falei no início. Bolsões de pessoas com nível de vacinação baixo, naquele local ali, onde está circulando o vírus, pode ter uma nova variante, inclusive mais infecciosa e mais virulenta, né, que causa doença mais grave. Então, isso não está afastado, embora a gente saiba que a vigilância epidemiológica do mundo todo está muito atenta a surgimento de novas variantes. E assim, quanto mais a gente vacina, né, a vacina mudou a cara da pandemia. Então as pessoas precisam acreditar na ciência, acreditar na vacina. A vacina é segura, vacina não dá reação grave, a não ser num número ínfimo de pessoas, né? A vacina é segura, inclusive na criança, e mais ainda, na criança ela é mais imunogênica, então provavelmente a criança nem vai precisar tomar a 3ª dose. Então eu acho que é nisso que a gente tem que acreditar, né? Na vacina e na ciência e ter esperança de que não vai ter novas variantes, mas garantia nós não temos. Doutora Cilci Nunes, diretora do Hospital Couto Maia, médica infectologista, eu quero agradecer muito a disponibilidade da senhora de falar conosco, assunto muito importante que está em discussão e é o que eu tenho falado sempre, né, nesse período de pandemia, a gente tem que ouvir
médicos, a gente tem que ouvir especialistas. No momento que se politizou tudo, as pessoas... a gente tem vários falsos especialistas aí, né? Pessoas que, através da internet, consomem diversas informações e acham que sabe tudo. Importante a gente ouvir especialistas, pessoas que estudaram para isso e que sabem como lidar com esta situação. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade e um ótimo dia para a senhora. Eu é que agradeço. Bom dia a todos também e a você, Fernando. Conversamos então com a doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora do Hospital Couto Maia, que é a referência em nosso estado para